Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Hoje nós estaremos aqui para estudar o livro de Juízes, a partir do capítulo 1 até o capítulo 5. Bora para a vinheta. Bom, meus queridos, eu vou fazer um resumo aqui do que eu li. Espero que vocês leiam esses capítulos, tá bom? Muito importante. Lá em Juízes 1, a primeira coisa que vai nos chamar a atenção é que o povo aprendeu com Josué a pedir conselhos a Deus. Então, logo no verso 1, o povo vai consultar a Deus antes de fazer as coisas. Ou seja, obviamente, aprendendo com o líder Josué. Judá, mesmo sendo a maior tribo, ele chama Simeão, que era a menor tribo, para ajudá-lo na conquista. E isso é muito interessante, porque ele demonstrou humildade em pedir ajuda. E ele não precisava de ajuda, porque a proporção de Judá para Simeão é muito grande. 30% a mais, 30 até mais por cento. Tá? Mas Judá estava querendo ajudar Simeão. Como eles tinham uma tribo menor, eles iam ter mais dificuldades para conquistar as suas terras. Então Judá os ajudaria. Tá bem? Então foi uma coisa maravilhosa e linda. Também vamos ver que Acsá, que era filha de Caleb, foi dada a quem tomasse a cidade. E Otniel, o irmão mais novo de Caleb, vai para a batalha e consegue e recebe por mulher Axa, filha de Caleb, tá bem? E assim, nós vemos que se uma mulher motiva tanto um homem a fazer algo assim, imagine o quanto nós deveríamos estar motivados em fazer a obra de Deus. E, por fim, nesse capítulo, é importante nós pedirmos as coisas e corrermos atrás. E também é dito aqui que precisamos vigiar. Infelizmente, nós falhamos muito na vigilância e aí acabamos tendo problemas futuros. Lá em Juízes 2, o início do capítulo já é Deus, né, no caso o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, indo ali ao povo e alertando eles de que eles estão indo para um caminho meio complicado. E o povo então chora, né? Então primeiro que Deus sempre nos alerta. Depois, não dá para escolher a Deus e os ídolos. Nós precisamos escolher um ou outro. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você está colocando acima de Deus, elimine. Pode ser um futebol que você está assistindo ao invés de estar fazendo as coisas de Deus. Pode ser um cafezinho. Pode ser uma comida mal que não deveria estar comendo. Tem uma série de idolatrias, tá, meus queridos? Identifique a sua, porque não dá para servir a Deus e aos ídolos, tá? Não dá para servir a Deus e a Mamão. Não dá para ou é um ou é outro. Escolha quem você quer seguir. Uma outra coisa é que nós precisamos estar abertos a ouvir e a sentir as palavras de Deus. Se o povo tivesse ouvido Jesus falando ali, como anjo do Senhor, e eles não estivessem nem aí, nada ia acontecer. Mas eles estavam ali, firmes, né? Ouviram a palavra do anjo e choraram. Também isso demonstra o exemplo de um líder, como Josué. Depois, no capítulo 2, vai ter um resumo de como Josué morreu, tá? Então, ele vai voltar ao passado, tá? E aí vai ter um resumo melhor sobre isso. E ali vai ficar claro que o povo pegou vários exemplos de Josué. Porém, quando Josué morreu, o povo esqueceu. E aí, se esquecendo de Deus, trouxe maldições e problemas. E os castigos que Deus permite nas nossas vidas e permitiu no povo de Israel, todos têm propósitos. Aproximar novamente a gente de Deus. Não se molda caráter, não existe mudança de caráter sem provação. Nós precisamos ser provados para que nosso caráter seja moldado. No capítulo 3 de Juízes, nós vamos falar aqui sobre algumas lições que eu acho muito interessante. Primeiro, cuidado com o jugo desigual, né? Logo no começo ali, vai ter os filhos de Israel se dando em casamento para ali, para os filhos, e é uma baderna daquela, e aí causa um monte de problemas, tá? O jugo desigual não é só de casamento. Você pode fazer uma sociedade com quem não tem os mesmos princípios que você, vai dar ruim. Você pode ter amizades, vai dar ruim. Você pode tudo, tá? Você tem que tomar muito cuidado quanto a isso.
Geralmente nós só lembramos de Deus quando estamos com problemas e tristezas. É exatamente o povo ali. Depois que o povo estava apanhando, estava tomando várias bordoadas de vários povos, eles, olha, vamos lá para o Senhor. E aí Deus colocou Otiniel, aquele mesmo, né, que acabou tomando a filha de Caleb. Ele foi para a batalha e libertou o povo e deixou o povo por 40 anos firmes com Deus. Otiniel, hein? Que bênção. Depois que Otiniel morreu, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu que Eglon, o rei dos Moabitas, ficasse por 18 anos colocando Israel como servos. Aí Deus suscitou Eude, e Eude ficou 80 anos depois de libertar o povo, colocando o povo ali próximo de Deus novamente, né? Até ele morrer novamente. E Eude, ele teve uma estratégia para fazer isso. E eu acho que essa estratégia aí muitos filmes copiaram, viu? O que aconteceu? Eude, ele teve uma brilhante ideia de entregar presentes a Eglon. Então ele pegou vários presentes, uma comitiva, e foram até a casa, né, o palácio de Eglon. Chegando lá nesse palácio, ele entregou os presentes e voltou. Quando ele voltou, ele se despediu de todo mundo e voltou sozinho. Ele era canhoto e ele fez uma espada mais ou menos do tamanho aqui de um côvado, que é daqui até a ponta do dedo, tá? E ele colocou numa bainha do lado direito da sua parte da calça, né? Daqui do lugar. E aí ele tinha que puxar ela, sabe? Ele chegou ali na frente de Eglon e aí ele despertou a curiosidade em Eglon. Ele falou: olha, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. E quando ele foi falar, Eglon falou: cala-te. E liberou todo mundo. Liberou todo mundo, meus queridos. E ficou só ele e Eude. Eglon e Eude. Eglon, a Bíblia deixa claro que ele era gordo, ele era muito gordo, tá? Então, ou seja, ele não cuidava da sua saúde. Isso tudo, por que eu estou dizendo? Porque foi negligência. Primeiro ele ficou curioso e ficou autoconfiante. Ele não tinha saúde, então Eude estava muito em vantagem contra ele. E aí Eude, então, tira da bainha a mini espada e crava em Eglon. E a Bíblia diz que ele era tão gordo, mas tão gordo, que entrou a lâmina e ainda entrou a parte aqui onde ficava a mão, ficou tudo lá dentro da barriga dele. Eude então assim mata Eglon e ele volta e chama os Efraimitas, né, a tribo de Efraim, para conquistarem ali os Moabitas. E é assim que acontece. E os Moabitas caem, Eglon morre, e uma coisa que aconteceu também de falha foi os soldados ali de Eglon, né? Porque a primeira coisa que acontece quando alguém sai da sala do seu chefe é você saber se deu tudo certo. Mas eles viram a porta fechada e acharam que ele estava no banheiro fazendo o número 2. E aí deu tempo de Eude ir embora, chamar os efraimitas e ainda conquistar eles. Quando eles descobriram, já estava tudo praticamente resolvido, ok? Então, negligências aqui muito importantes para a nossa vida e também acertos que a gente precisa fazer, tá bom? No capítulo 4, nós temos a Débora, né? Muitas questões aí se falando de profetisas, do ministério da mulher em si, né? Por exemplo, tentaram colocar pastora no meio adventista, o que é para mim uma abominação gigantesca. Não foi passado, graças ao bom Deus, na conferência geral, porém tem algumas unidades do adventismo em alguns locais que estão fazendo isso, né? E aí então colocaram o ancionato feminino. Eu também não sou muito concordante, porém, Deus sabe todas as coisas, tá bem? Porém, quando Deus suscita uma mulher para alguma coisa, é porque faltou macho para fazer, tá? E isso fica claro em Juízes 4. Débora, ela era profetisa, o que é normal, tem várias profetas na Bíblia, mulheres, tá bem? E ela não tinha vocação para ser juíza, porém não tinha homem para bancar, não tinha homem de peito para fazer. Então Deus suscitou ela como juíza, tá bem? Só que Débora teve que praticamente implorar para Baraque ser macho e ir para a guerra. Porque ela falou: olha, eu já sou profeta, eu já sou juíza. Agora eu preciso de alguém para guerrear. Eu não posso guerrear. Eu não tenho essa qualidade.
E aí ela foi a Baraque. Baraque aceitou e eles saíram vitoriosos. Inclusive venceram Cícera com todos os seus carros, mais de 900 carros, arma, soldados. Quem está com Deus pode ser minoria, sai vitorioso nas batalhas. Amém? E por fim, o cântico da vitória no capítulo 5, o cântico de Débora, que foi um cântico muito maravilhoso, muito lindo. E o foco desse cântico é se nós estamos libertos, despertados da morte espiritual, no caso ali eles literalmente, mas eu coloco sempre na morte espiritual, porque a gente precisa estar vivo espiritualmente. E um outro ponto é que Débora coloca todas as vitórias, tudo na mão de Deus, como se Deus tivesse conquistado tudo. E isso é muito importante, porque às vezes a gente conquista algumas coisas e acha que somos os maiorais. E não é assim que funciona. Então, que nós possamos ser humildes em reconhecer que Deus é bom, que Deus está fazendo na nossa vida mudanças maravilhosas e que nós possamos se colocar nos braços de Cristo Jesus e deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Amém? É isso que nós tínhamos aí nesses 5 capítulos de Juízes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e de dar o seu like para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.